E vamos debater assuntos importantes, né? O Ministério da Justiça afirmou que vai notificar as plataformas digitais para que elas atuem com mais rapidez e eficiência no combate aos conteúdos violentos nas redes sociais. Essa é uma ideia para aumentar a colaboração das empresas, especialmente em casos suspeitos de ataques a instituições de ensino e de apologia ao ódio e à violência. A medida foi anunciada após uma reunião da pasta com a Polícia Federal, o Ministério Público e representantes das próprias plataformas. O ministro Flávio Dino disse que o governo identificou, em apenas 2 dias de monitoramento, mais de 500 perfis que divulgam ameaças ou fazem apologia à violência. E por isso, alegou também que precisam da ajuda das empresas para combater esse tipo de conteúdo. Vamos falar sobre esse assunto com os deputados federais Zé Neto, do PT da Bahia, e Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais. Bem-vindo aos dois. Eu já começo, então, com o deputado Zé Neto com a seguinte pergunta. As discussões em torno de quem deve, sobre quem deve assumir a responsabilidade de controlar esses conteúdos têm aumentado e muito no país, principalmente das eleições para cá, né, para trazer um período mais recente. Para o senhor, o governo deve ou não intervir na política de uso das redes sociais? Primeiro, é um prazer estar com você novamente, Tainá, com o público da CNN e com meu amigo Domingos Sávio, essa figura que tem um papel importante no Congresso e na Câmara. Olha, o Brasil tem que controlar, sim, principalmente nesse momento que não só o Brasil, mas o mundo inteiro tem mostrado uma grande preocupação com relação a essa temática. Inclusive, a União Europeia, o ano passado, em abril de 2022, aprovou uma lei que cria mais rigor nesse controle. Mas não é um controle de censura, é um controle de limites, porque a gente está vivendo uma situação onde tem a violência, onde tem os ataques à democracia, onde tem a exposição de pessoas, onde tem a dilapidação de direitos, e evidentemente que nós precisamos, necessitamos fazer no Brasil o que já está sendo feito em vários países do mundo, que é fazer com que as plataformas tenham responsabilidade com seus conteúdos e, claro, isso não pode ser absoluto, nem sempre vão conseguir de forma absoluta, mas elas vão ter que dispor de ferramentas como já existe hoje, como eu disse agora há pouco, na União Europeia, onde as plataformas, principalmente as maiores, que têm mais de 45 milhões de usuários, têm a obrigação de fazer relatórios, de apresentar esses relatórios e, quando forem acionadas, agir com rapidez para que possa ajudar a conter as dificuldades de infração de direito dentro das redes. Agora, o deputado Domingos Sávio, a mesma pergunta: se o governo pode, na sua visão, ou não, intervir na política de conteúdo das redes sociais? Inicialmente, cumprimentá-la, Tainá, meu amigo Zé Neto, colega parlamentar, também muito atuante, com quem temos uma convivência muito respeitosa e fraterna aqui na Câmara Federal, e a todos que nos acompanham. Parabéns à CNN por abordar esse tema tão importante. Concordo que o momento requer de todos nós uma reflexão sobre a responsabilidade que temos, não só nos nossos atos, mas de estarmos bem atentos para combater aqueles que, não só com atitudes, mas estimulando, disseminando, né, informações ou incitando ao crime, devem ser combatidos. Eu acho que a gente tem pontos de convergências claros, mas existem alguns aspectos aí que precisam de ser ponderados. Uma coisa é muito clara: nós não podemos aceitar não só fake news, mas muito menos a incitação à violência, ao ódio. Isso é crime, isso já está previsto na lei. Então, eu entendo que o governo tem o dever de agir, né? Mas não é interferindo em rede social a ponto de cercear a liberdade de expressão ou de opinião. Aí é que é uma linha muito tênue. O governo deve agir naquilo que a lei já prevê. E o governo tem mecanismos para isso, a começar pela própria Polícia Federal, a estrutura do Judiciário, o próprio Ministério Público. E nós temos que identificar essas pessoas que incitam a violência, que disseminam fake news, que fazem a maldade, cometem o crime. E, obviamente, tomar as providências de punição contra essas pessoas. Agora, existe uma linha tênue, porque quando o governo fala em interferir, e aí a gente pensa em governo executivo, poder executivo, numa democracia, o poder executivo não pode se arvorar
a exercer papel de judiciário, a ser aquele que decide o que é certo ou o que é errado. O que é certo ou o que é errado já está definido na lei, e quem julga é o judiciário. Então, o Poder Executivo, se começar a interferir, há uma linha tênue em que ele pode entrar para o caminho da censura ou da discriminação no campo das ideias e das opiniões. Olha, esse está disseminando uma ideia que eu não concordo, então eu vou falar que essa ideia dele é fake news. Então, é preciso ter muita moderação nisso. Deputado Zé Neto, na sua avaliação, de quem é a responsabilidade quando um conteúdo desse feitio, de teor violento, é publicado nas redes sociais, chega a prejudicar a vida de alguém? É de quem publica, de quem compartilha, das plataformas? O que o senhor acha? Primeiro, é de quem é autor, de onde veio, ponto 1. Quem publica também tem responsabilidade. E aí cabe ao Estado, porque a gente às vezes fala governo. Eu acho que esse não é um tema só de governo, esse é um tema de Estado. Esse é um tema de Estado que, tanto que na União Europeia, é tratado por todos os países da Europa. Por quê? Porque a gente sabe que, evidentemente, a gente tem que ter muito cuidado. Eu concordo com o Domingos Sávio quando ele fala sobre a questão dessa linha tênue. Essa linha tênue, ela tem que funcionar sempre olhando mais o lado do agredido, o lado da população, o lado daqueles que estão sendo vítimas dos fake news, aqueles que estão sendo vítimas, aquelas pessoas que estão sendo vítimas das divulgações de seus dados íntimos, de seus dados pessoais. E essa situação que a gente vive, inclusive nas escolas, agora que eclodiu no Brasil essa situação de violência, a gente tem que tratar isso com mais rigor. No mundo inteiro, esse caminho é um caminho sem volta. Não temos que aqui tratar esse assunto como um assunto ideológico. Não há risco nenhum de que o governo, de que o Poder Executivo, de que o presidente Lula, como alguns colocaram em algumas redes sociais, estivesse tentando com isso alguma articulação para deter a oposição ou alguma... Isso não existe, esqueçam isso. O que a gente quer e o que o Brasil precisa é que esse tema seja tratado como um tema de Estado que diz respeito às famílias, que diz respeito ao comércio, que diz respeito à indústria, que diz respeito ao dia a dia da sociedade, que diz respeito à violência, à vida das pessoas. E tratar isso de forma humana é tratar com limites. E nós não podemos aceitar que as grandes plataformas, principalmente todas elas, mas as grandes ainda mais, não tenham qualquer responsabilidade sobre o controle de seus conteúdos. Então tem a grande responsabilidade primeira de quem publica, depois de quem divulga, e quem divulga não só o que compartilha, mas aquela plataforma também que muitas vezes a própria justiça acionou e ela continuou sem agir como deveria, com o rigor necessário para coibir que a mentira ou que o ódio ou que a violência avançasse. Nós temos nesse momento uma tarefa que não é só do Brasil e ainda lhe digo mais. Acho que a gente tem que fazer um grande esquema internacional de cooperação que passa por todos os países do mundo no sentido da gente coibir, porque algoritmo é bom. Todo mundo sabe que a inteligência do algoritmo é boa, mas quando ela é usada de forma inadequada e divulgada e promovida, e isso aliado a coisas que não estão dentro do padrão da verdade, a gente pode estar criando um mundo muito perverso e um mundo muito cruel e injusto. Portanto, eu acho que essa situação deve ser atacada como política de Estado e a oposição pode ter tranquilidade que não há nenhum desejo do presidente Lula nem do governo em trazer isso para um plano de restrição da democracia ou da informação. Deputado Domingos Sávio, o senhor concorda com essa visão de compartilhamento de responsabilidades? Olha, sem dúvida, acho que Zé Neto, em boa parte, disse o que eu já vinha dizendo na minha primeira participação, e eu concordo com ele. Isso é uma questão de Estado, e a definição desses crimes, elas já estão previstas no nosso Código Civil e no nosso Código Penal. O próprio Marco Civil da Internet, ele também regula essa matéria do ponto de vista das responsabilidades. O que eu penso é que está passando de hora. Aí entra, sim, uma parcela do Estado, que é o Poder Executivo, e que ele tem os equipamentos para agir, em especial a Polícia Federal e o Ministério Público, que tem o dever de estar zelando, né, o guardião da lei, da aplicação da lei. Nós precisamos, embora já exista departamento dentro da Polícia Federal para crimes cibernéticos, é preciso um maior investimento nisso, de recursos humanos, de trabalho preventivo. Zé Neto fala aí, por exemplo, dessa questão das escolas,
que isso deve ser a preocupação de todos nós. Isso não dá para adiar. E a cada dia, todo dia, mais um caso, e a gente está inoperante. Além da segurança física nas escolas, é preciso, sim, uma ação enérgica contra aqueles que disseminam na internet crimes de ódio, né, incitação à violência, e a lei já prevê isso. Agora, é a polícia agir. A polícia agir identificando essas pessoas e punindo essas pessoas. Quando eu fiz a ponderação sobre a linha tênue, é porque já até tem tramitando no Congresso Nacional um projeto que procura regular essa matéria. E ali ele traz algumas coisas que são delicadas e que, às vezes, sob o pretexto de combater a fake news, você deixa margem para que se crie determinadas áreas que vão ter a possibilidade de decidir o que é certo ou errado do ponto de vista de opinião, né? Por exemplo, nesta lei que tramita, que trata da chamada liberdade, responsabilidade e transparência na internet, tem um capítulo que dá aos provedores quase que uma autoridade de juiz para, recebendo uma denúncia, analisar se tira do ar ou não o conteúdo. Já na lei do marco regulatório da internet, isso já está claro. Quando alguém se sente ofendido, ele deve sim comunicar, mas ele deve fazê-lo observando o que a lei brasileira prevê. E aí o provedor é obrigado a retirar imediatamente. E não só vai retirar, como ele terá os instrumentos para processar a pessoa que o caluniou, que o difamou, né? Ou enveredando pelo campo aí do crime que incitou a violência. Agora, se nós delegarmos ao provedor que esse provedor faça o juízo de valores do que alguém reclamou dizendo ser fake news, imagine como é que seria, até para vocês da imprensa, quando começam a fazer uma reportagem investigativa, quando identificam algo e denunciam algo, aquele que se sente ofendido, mas que cometeu a irregularidade, apenas vai dizer, olha, isso é mentira, retira do ar. Não, não pode ser assim. Então, essa é a liberdade de imprensa e que deve alcançar a internet para que as pessoas possam manifestar o seu inconformismo com determinadas práticas, a sua discordância, a sua opinião. Agora, quando envereda para o caminho do crime ou de incitar a violência, tem que haver punição rígida. E para isso já tem ferramentas. Agora, eu insisto, no caso do governo, especificamente do Poder Executivo, nós defendemos, eu estou pronto para, eu não tenho dúvida, o Zé Neto também, para ampliarmos o orçamento da Polícia Federal, a estrutura da Polícia Federal, para estimular esse pessoal a agir de maneira dura com quem está cometendo crime na internet. Agora, a gente tem 1 minuto para cada. Eu gostaria de ouvi-los enquanto parlamentares, a reflexão que vocês fazem diante de discussões como essa, enquanto políticos, qual é a responsabilidade que vocês têm com a exposição de ideias nas redes sociais. Primeiro, o deputado Zé Neto, 1 minuto para cada. Nós temos uma responsabilidade grande nesse momento no Congresso, na Câmara e no Senado. Nós temos que dar resposta à sociedade, junto com o governo, junto com o Estado brasileiro, junto com outros países, aprimorando, inclusive, os aparatos de Polícia Federal, de Justiça, de investigação, em todos os seus âmbitos, municipal, estadual, federal. Não é qualquer coisa. Não se está se falando aqui em outra coisa, senão buscar, junto a todos esses mecanismos e instituições, garantir à população que as redes sociais elas sejam úteis. E nesse momento que a gente enfrenta dificuldades com violência, com fake news, com outras situações que são irregulares, a gente possa ter essa aliança entre a sociedade, as instituições, o Estado brasileiro, para combater o que for ilegal e o que for danoso para a sociedade. Esse é o papel do Estado e no Parlamento, na Câmara, que já tem um projeto de lei lá sendo trabalhado, que é o do deputado paulista Orlando Silva, a gente tem que aprimorar para que dê essa resposta à sociedade e esse é o nosso papel e vamos cumpri-lo. Deputado Domingos Sávio. Olha, Tainá, eu não tenho dúvida, assim como o Zé Neto, penso que nós temos o dever de estar sempre procurando aprimorar a legislação, estimular os órgãos do poder público que possa punir quem está cometendo crime, mas essa é uma matéria que afeta a todos nós, a começar pela família. A internet veio para ficar e ninguém vai negar isso, até porque ela tem coisas extremamente positivas. E uma delas
é o potencial que a internet trouxe para a vida de todos nós, de compartilhar o conhecimento. E eu entendo que uma das coisas que o poder público deve fazer é ampliar, né, a presença da internet de forma sadia, positiva nas escolas, inclusive de forma transversal em todas as disciplinas, educando as crianças e os jovens para um uso mais adequado da internet. Isso talvez ainda não esteja sendo enfrentado com a devida clareza. A internet chega nas crianças antes que os pais tenham conhecimento e chega nos alunos antes que os professores dominem o assunto. Então, nós precisamos de nos preparar melhor. A sociedade como um todo, e vocês da imprensa têm um papel fantástico nisso, por isso eu reitero meus cumprimentos à CNN de abordar esse assunto, mas ele deve ser enfrentado por todos nós, pela família, pelas escolas e, é claro, por nós que representamos o povo brasileiro. Obrigada, agradeço a presença dos deputados federais Zé Neto, do PT da Bahia, e Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais.